11. Nessa manhã de ceia, nós vamos meditar nesta palavra. A partir do versículo 17, nós vamos ler o 17, 18, 19. Depois você vai lá para o 23 e nós vamos ler até o 32. Todos acharam? Digo amém. Diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei. Não, vamos ao 17, por favor. Volta para o 17. Já está, isso aí. Entretanto, nisto que lhe vou dizer agora, não elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. 18. Em primeiro lugar, ouço, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Agora versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos por mais um dia, Senhor, na tua presença. O que eu te peço agora, Senhor, é que o Senhor venha falar conosco por meio dessa palavra. Nós já estamos aqui com o nosso coração aberto e com o nosso espírito sedento, Senhor, para ouvir do Senhor aquilo que pode trazer uma transformação e uma mudança para as nossas vidas. Nós te agradecemos pela tua misericórdia, pois diz a tua palavra que elas são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Fala conosco em nome de Jesus, Senhor, não te cales, é o que te pedimos nesse momento. Se você está comigo, diga amém. Queridos, eu quero pregar sobre o tema até que Ele venha. Até sobre o quê? Diga comigo, até que Ele... Esse tema é um tema muito oportuno, porque quem é crente, quem já entregou sua vida para Jesus, deve ter esse anseio, deve desejar por isso. Desejar pelo quê, pastor Rides? Que o Senhor venha. Nós temos vivido em tempos onde muitas pessoas já adormeceram para isso. Enquanto que muitos estão ansiando por esse momento, estão desejando para que esse dia aconteça, muitos estão dormindo como se isso nunca mais fosse acontecer, como se isso não fosse acontecer. Esse momento que nós estamos falando aqui antecede a crucificação de Jesus Cristo. Ele estava reunido com os discípulos lá no cenáculo e ele continuava ensinando os seus discípulos. Você vai ver esse texto lá em João capítulo 13. Naquele momento, os discípulos estavam conversando e querendo saber entre uns com os outros quem era o maior deles. E quando Jesus se aproximava deles, já com uma toalha na mão e com uma bacia com água, naquele momento Satanás já tinha entrado no coração de Judas e já tinha feito ele vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, naquele momento eles estão discutindo quem era o maior, quem seria o maior. Naquele momento eles estavam preocupados com posição, e como isso é interessante até os dias de hoje. Tanta gente brigando por posição e não por causa de serviço. Tanta gente querendo ser visto, mas não querendo serviço. Aí Jesus vai ensinar uma lição interessante. Ele vai ensinar que uma pessoa, para servir a Deus, ela precisa servir o seu próximo. Jesus ensina uma lição de humildade e uma lição
sobre serviço. Na sequência ele vai instituir a ceia, né? São duas ordenanças que a Bíblia diz que são instituídas. A primeira é o batismo, a segunda é a ceia. Então, quando Jesus vai ensinar a respeito da ceia, ele está falando algo que iria acontecer e que os discípulos nunca deveriam esquecer daquilo. Naquele momento, Jesus, ele está ensinando para os discípulos como é importante ter comunhão. E ter comunhão independente de quem quer que seja. Independente de quem seja, que esteja ao seu lado. Quando você entende a importância da ceia, você deixa de lado as diferenças. Jesus vai provar que para servir a Deus é necessário amar. Porque ele vai continuar partindo o pão com aquele que ele sabia que havia traído. Jesus é diferente de nós, que quando somos feridos, revidamos. Que quando somos confrontados, nos armamos. Quando somos caluniados, odiamos. Jesus é diferente de nós. Jesus, ele ensina que é necessário amar em primeiro lugar. O que Judas faz com Jesus não vai mudar quem Jesus é, mas vai revelar quem era Judas. Jesus, ele vai partir o pão com aquele que ia trair. E aí ele já começa a nos ensinar a importância da comunhão. Então, seguindo a ceia e indo já para o texto de 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo também está ensinando os coríntios. Ele vai começar dizendo: pois o que recebi do Senhor, também entreguei a você. O apóstolo Paulo estava dizendo: olha, eu aprendi, foi com o Senhor, não aprendi com homem nenhum. É claro que muitas pessoas me ensinaram como me comportar, como se comportar, mas o que eu vou entregar para vocês, o que eu vou ensinar para vocês, eu aprendi com o Senhor. A fonte do aprendizado de Paulo não estava em livros de sabedoria humana, em filosofia. Paulo estava dizendo: eu aprendi direto com o Senhor, por isso eu vou passar para vocês. Então Paulo está dizendo: antes de ensinar para vocês, eu sentei para aprender com o Senhor. Porque tem muita gente querendo ensinar, mas não se sentou ainda para aprender. Tem muita gente querendo ensinar aquilo que ainda não aprendeu. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi do Senhor, por isso eu entreguei a vocês. Ele diz assim, que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. No versículo 25 ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que vocês beberem, mas façam isso em memória de mim. Depois o apóstolo Paulo vai normatizar a ceia e vai estabelecer alguns princípios interessantes que devem reger a prática do sacramento da vida cristã da igreja. O apóstolo Paulo ensina algumas verdades importantes que, para participar da ceia do Senhor, nós precisamos entender. A primeira verdade, até que ele venha, é que nós devemos sempre olhar para trás. Todas as vezes que nós formos cear, nós temos que olhar para trás e lembrar do que o Senhor fez por nós. Lembrar do que Jesus fez em favor das nossas vidas quando nós ainda éramos pecadores. Lembrar daquele ato de amor, lembrar daquele ato de entrega, lembrar daquele ato de sacrifício, lembrar daquele ato de morte, por pessoas que muitas vezes nem o conheciam, que nem se importavam com ele. Jesus morreu por aquelas pessoas que aplaudiram quando ele chegava e que depois mandaram crucificar quando era chegada a hora dele. Nós devemos olhar para trás e, ao olhar para a ceia, nós devemos lembrar que nós temos um Deus que é um Deus de aliança, porque a ceia é um banquete onde nós devemos colocar os nossos olhos lá no passado, porque todas as vezes que nós partimos o pão e tomamos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Passou, já aconteceu, mas foi algo que nos marcou tanto. Foi algo que nos marcou tanto que nós nunca devemos esquecer daquilo que o Senhor fez por nós. Dentro dessas verdades, nós temos
3 pontos interessantes. A primeira fala que a ceia é uma grande prova do amor de Deus por nós. Eu lembro que quando eu era jovem, tinha uma namoradinha, minha primeira namorada, nós passamos 5 anos juntos. E aí ela dizia assim: você tem que provar que você me ama. E aí ela dizia assim: eu vou provar para você que eu te amo. E quando eu saía da casa dela, todos os vizinhos às vezes ficavam à tarde na rua, e ela gritava bem alto para todo mundo ouvir: Rides, eu te amo. Eu ficava vermelho, com vergonha, eu ficava acuado. Mas ela dizia: ó, eu vou provar que eu te amo. Então o amor, ele exige provas. Lá em 1 João, a Bíblia diz que nós não devemos amar apenas de palavras, e sim de fato e de verdade. Então quem ama, prova. Jesus provou o amor dele por nós quando se entregou por nós, e a Bíblia diz que nós ainda éramos pecadores. Deus entregou seu Filho por nós quando nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos erros. Quando nós ainda estávamos distantes, quando nós estávamos perdidos, o Senhor deu uma prova do quanto Ele nos ama. Diferente de muitos de nós, queridos, que às vezes falamos que amamos e não temos coragem de provar. E que muitas vezes somos reprovados na hora de provar isso. Os mais antigos vão lembrar de um amor que existiu e foi uma coisa passageira. Era um amor de rapariga, não vinga não. Não tinha aquela música não sei nem qual era a banda que tocava isso. Aquele amor que não é verdadeiro, aquele amor que não vale a pena você. Mas existe esse tipo de amor. Aquele amor que ilude, aquele amor que é falso, aquele amor que é incapaz de se doar, aquele amor que é incapaz de provar. E Jesus, Ele foi capaz de provar o seu amor por nós. Porque quando Judas fez aquilo com Jesus, Jesus poderia ter dito: ó miserável, tu não sabe, mas eu sou o teu Salvador. Agora tu vai me trair. Deixa eu te falar uma coisa, o mundo dá volta, você vai me pagar mais tarde. Mas Jesus não fez isso. Jesus simplesmente amou. Jesus chamou de amigo quem o traiu. Jesus trouxe para perto quem deveria estar longe. Agora, entenda uma coisa. Por que o apóstolo Paulo está falando isso para a igreja de Corinto? Porque a igreja de Corinto tinha muitos problemas. Apesar de ser uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de ministérios, uma igreja, generosa, apesar de ser uma igreja onde se viam muitos dons, onde se ajudavam muito, existia também muitos problemas. Era uma igreja onde o primeiro capítulo fala que já existia divisão, porque alguns que estavam na igreja diziam: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, e outros diziam: eu sou de Cristo. E aí a Bíblia diz que quando existe inveja e quando existe divisão, é porque as pessoas ainda são carnais. Toda carnalidade é aquilo que é capaz de dividir aquilo que deveria estar unido. E quantas pessoas ainda vivem em partidos? E quantas pessoas não dão a vida por partido? Se partido fosse bom, não era partido, era unido. Então, os cristãos daquela época viviam assim. E aí, se impressione com o que eu vou dizer agora. Os que davam mais problemas não eram os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo. Eram aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Porque aqueles que eram de Cristo queriam ser melhor do que os que não eram, claro. Jesus não ensina isso, queridos. Jesus nos ensina a sermos humildes e considerar os outros maiores do que nós mesmos, superiores a nós mesmos. Então, o texto que nós começamos a ler lá em 1 Coríntios, ele fala assim, o apóstolo Paulo: eu ouvi dizer e não tenho coragem de elogiar vocês, porque essas reuniões que vocês fazem, elas só fazem mal a vocês. Porque em primeiro lugar, eu ouvi dizer que vocês se reúnem na igreja e há divisão entre vocês. Ele disse: até certo ponto eu creio. Que fique bem claro que não eram todas as igrejas que eram divididas, mas essa igreja aqui era. Essa igreja de Corinto era. E aí o apóstolo Paulo diz: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos
quais entre vocês são aqueles que são aprovados. A segunda coisa que nós precisamos entender, o segundo ponto, é que a ceia não é um funeral, é uma celebração. E o sentimento que deve nos mover não é de tristeza, não é de luto. A Bíblia diz que Jesus, quando partiu o pão, ele deu graças a Deus e celebrou. E com muita alegria e ação de graça, ele disse que, olha, esse aqui é o meu corpo. E esse corpo é dado em favor de vós. Vocês não mereçam, mas eu vou entregar a vocês. Aí nos leva a refletir como Deus nos ama. Eu não merecia estar aqui, e você também não merecia estar aí, mas por causa do amor do Senhor, nós somos atraídos até esse lugar. Por causa do amor do Senhor, nós somos atraídos até a presença dEle. Por causa do amor do Senhor, nós somos trazidos até esse lugar. Jesus não foi para a cruz se lamentando e nem murmurando, mas como a Tati disse, ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Ele não foi como aquele cordeiro, como aquele bode que quando é preso sai dando coice naqueles que o prenderam. Não, como uma ovelha muda, ele vai para o matadouro. Jesus foi para a cruz como um rei que caminhava para a sua coroação. Jesus, ele não considerou a vergonha da cruz, porque existia uma alegria que lhe era proposta. Ele vai seguir o seu caminho, porque essa alegria era tão grande, a alegria de nos comprar com o seu sangue. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: vocês foram comprados por preço alto, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. A ceia fala de alegria, queridos. A alegria do nosso Salvador em nos redimir dos nossos pecados e de nos comprar para Deus. Tem uma ilustração que fala de um homem que vendia pássaros no mercado. Ele pegava aqueles pássaros e, às vezes chateados porque ninguém comprava, ele começava a matar os pássaros, e muitos pássaros estavam presos nas gaiolas. De repente um homem passou e viu que ele matava os pássaros, se compadeceu daqueles pássaros nas gaiolas, e aí quando ele vai comprar, o homem multiplica por 5 vezes o valor dos pássaros, mas o homem estava interessado em comprá-los. De repente, ele aumenta 10 vezes, ele aumenta 15 vezes, aumenta 20 vezes, e o homem disse: não interessa o quanto que você vai cobrar, eu quero comprar esses pássaros. O homem faz uma indagação, faz uma pergunta: por que você quer comprar esses pássaros? Eles não servem para nada. Ele disse: porque eu não quero que eles morram, eu quero que eles vivam. E eles não nasceram para viver presos, sofrendo. Eles nasceram para ser livres. E aí ele pegou o dinheiro e comprou todos aqueles pássaros daquele homem. Sabe de uma coisa? O que Cristo fez por nós foi exatamente isso. Nós estávamos presos, como diz a Bíblia, em nossos delitos e pecados, nas nossas culpas. E o Senhor nos comprou com o seu sangue. Gálatas capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que nós fomos chamados para a liberdade. O Senhor nos libertou para que nós sejamos livres. Então Jesus pagou a nossa dívida. Isaías capítulo 53 diz que Ele foi moído pelos nossos pecados, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é algo tão forte, queridos, que deve fazer em nós, deve gerar em nós um sentimento do quanto que nós somos importantes para Deus. Isso não é mérito nenhum nosso, pelo contrário, nós nem somos dignos, mas o Senhor, aprove o Senhor moê-lo, para que nós fôssemos o resultado desse sacrifício, para que nós recebêssemos a redenção dos nossos pecados, e tivesse na nossa consciência, a consciência purificada, e a convicção dos nossos pecados e da nossa salvação. Todas as vezes que nós olharmos para o passado, nós precisamos entender o que Cristo fez por nós na cruz. Jesus fez coisas sobrenaturais, operou milagres, maravilhas, fez ensinos impactantes, mas o que Jesus quer ser reconhecido mesmo é pela sua morte. Jesus instituiu esse momento sagrado
para que a igreja se lembre do sacrifício na cruz. A segunda verdade é que nós devemos olhar para frente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha. Em outras palavras, a ceia do Senhor é uma celebração de esperança. Nós não devemos nos comportar como aquelas pessoas que estão sem esperança no mundo, como aquelas pessoas que estão perdidas, porque nós como igreja aguardamos a volta do Senhor, porque nós cremos que um dia Ele vai vir de forma poderosa e vitoriosa. Você crê nisso? Você crê que o nosso Redentor um dia virá nas nuvens, como diz a palavra de Deus, irá buscar a sua igreja, eu e você que estamos esperando por esse momento? Não passará e não tardará nesse dia, ao soar da trombeta, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão, e aqueles que estarão esperando subirão com Ele para os céus. Onde está a igreja que espera por esse momento? Dá um glória. Onde está a igreja que espera por esse momento? Glorifica o nome dEle. Se você puder por um momento dar um glória, por um minuto, aplauda o Senhor nesse momento. Muita gente pensa, queridos, como os gregos pensavam, que a história ela funciona de forma cíclica. O mal vai e vem, vai se repetindo, e no final tudo se acaba num caos. Mas nós cremos na volta do Senhor. É isso que a nossa alma deve clamar. É por isso que a nossa alma deve anelar e desejar. É por isso que nós devemos viver todo dia dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não vivemos como se isso fosse uma fantasia, construindo, derrubando, fazendo acontecer, como diz lá em Mateus, casando-se e dando-se em casamento como nos tempos de Noé. Porque a Bíblia diz que o dilúvio veio e pegou muita gente de surpresa. A terceira verdade que nós devemos fazer é olhar para dentro. Por que olhar para dentro, pastor Ritz? O apóstolo Paulo afirma aos Coríntios que é necessário olhar para dentro de si mesmo, para que nós possamos fazer um exame de nós mesmos, antes de beber do cálice, antes de comer do pão. Porque ele diz: porque quem come e bebe sem discernir o corpo, está trazendo um juízo para si. Ou seja, quem come e bebe sem discernir o corpo, está trazendo uma condenação para a sua vida. Agora, a pergunta a ser feita é essa: e como participar da ceia do Senhor de forma digna? Queridos, é verdade, nós não somos dignos, mas por causa da dignidade de Jesus, dos méritos de Jesus, nós podemos fazer parte da ceia. Nós temos que examinar a nós mesmos, não para fugir da ceia, mas para participarmos dela. O momento da ceia é um momento de reverência. O momento da ceia é um momento de temor. O momento da ceia é um momento de tremor, onde você sabe que o Senhor está presente e que Ele está olhando para dentro do seu coração. Isso não é motivo para que você não ceie. Isso é motivo para que você se examine e para que você se volte para o Senhor. Isso é motivo para que você se conserte. Isso é motivo para que você entenda que a ceia ela não vem para apontar o teu pecado, ela vem para corrigi-lo. A ceia não vem para realçar os seus erros, ela vem para te apontar o conserto. A ceia do Senhor é um momento de autorreflexão, é um momento de exame pessoal, é um momento de arrependimento. Devemos examinar nós mesmos, porque a ceia é uma festa, e é necessário você se perguntar: eu estou preparado para participar dessa festa? Eu estou preparado para participar dessa festa? Eu creio nos elementos que são oferecidos nessa festa? Eu estou preparado para participar desse elemento, crendo no seu significado? É importante, querido, porque se eu não creio no significado, na simbologia do pão e do suco de uva, do pão e do vinho, eu acabarei comendo de forma indigna.
eu serei réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo disse: devemos julgar a nós mesmos para não sermos condenados com o mundo. Deus não é injusto. Deus não vai julgar o justo com o injusto. Mas nós devemos olhar para nós, para a nossa fé, para a nossa conduta, para o nosso comportamento, para saber se nós ainda estamos firmados nele. Não se trata de fazer algo para Deus, se trata de ser algo para Ele. Não se trata de se servir de Deus, mas se trata de servir a Ele. Então é um momento de reflexão. Eu tenho que examinar a mim e não aos meus irmãos, porque quando eu examino a mim, eu não tenho tempo para olhar para os erros dos outros. Lá em Mateus, no capítulo 7, a Bíblia diz que nós não devemos olhar para o cisco que está no olho do nosso irmão, porque muitas vezes tem uma trave no nosso. Esse é um dos nossos maiores erros. Tentar consertar no outro quando nós estamos errados. Tentar olhar para o erro dos outros quando nós é que precisamos de conserto. A Bíblia chama essas pessoas de hipócritas. Ela diz: tira primeiro a trave, o que tem na sua vida, o erro que está na sua vida é muito maior do que o erro que está na vida do seu irmão. Então, antes de olhar para os erros dos outros, olhe para os seus. Antes de querer julgar alguém, se olhe no espelho. Você vai observar que quem está na sua frente precisa de mais conserto do que quem está longe de você. Todas as vezes que eu chego na frente do espelho, eu olho para mim e falo: Senhor, como eu preciso de mudança, como eu preciso de arrependimento, como eu preciso melhorar. Quando você vive assim, você vive conforme aquilo que o Senhor deseja para a sua vida. A quarta e última verdade é que nós devemos olhar ao nosso redor. Por que olhar ao nosso redor? Porque quando nós participamos da ceia, nós somos uma só família. Embora nós tenhamos diferenças, embora nós tenhamos algum tipo de problema, nós fazemos parte da mesma família. Nós estamos inseridos no mesmo corpo. E não importa se é batista, se é quadrangular, se é assembleiano, se é presbiteriano, não importa. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós entendemos que nós fazemos parte, nós comungamos do mesmo pão que é Cristo. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que fazemos parte da mesma igreja e do mesmo corpo. Nós temos que discernir entre o corpo físico de Cristo, que foi repartido pelos nossos pecados. Cristo foi açoitado, Cristo foi cuspido, Cristo foi zombado. A palavra diz que os soldados romanos pegavam ele e com uma vara batiam na cabeça, mandavam ele se ajoelhar, colocaram uma túnica vermelha sobre ele e diziam: tu é o rei. Não sabiam ele que estavam dizendo a verdade, ele é o rei. Esse rei que sofreu por mim e por você, para que nós estivéssemos vida e vida eterna, para que nós pudéssemos desfrutar dessa vida abundante que está em Deus. Mas nós também devemos olhar ao redor de nós e enxergar o corpo místico de Cristo, que é a igreja, a qual nós fazemos parte. Em outras palavras, nós não podemos nos assentar à mesa com mágoa no coração, com reservas com o nosso irmão, ou com ressentimentos na nossa alma. A mesa nos faz entender que nós precisamos mudar, queridos, que nós precisamos andar conforme aquilo que nós professamos, conforme a fé que nós professamos, que nós venhamos a deixar para trás, que nós venhamos olhar para a cruz como um instrumento não de enfeite apenas, ou que traga uma lembrança para nós, mas como um objeto que matou Jesus e deve matar o nosso eu, deve matar a nossa vaidade, deve matar os nossos argumentos, deve matar tudo aquilo que vai contra o que Deus tem para nós.
A hora da ceia é hora de olhar para dentro. E quando nós olhamos para dentro, nós percebemos o quanto nós precisamos do Senhor. Antes de cear, nós devemos olhar para trás. Eu quero aplicar essa mensagem agora e lembrar do que Jesus fez por nós. Eu queria que você refletisse nesse momento que você ouviu agora. Você precisa, em primeiro lugar, olhar para trás e lembrar do sacrifício da cruz e dizer: Senhor, valeu a pena. Valeu a pena o Senhor se entregar pelos meus pecados, porque hoje eu entendi isso. Senhor, eu não quero mais viver aquela vida que eu tinha, e eu não quero mais viver preso àquilo que me prendia. Eu quero estar preso ao Senhor, eu quero viver com o Senhor, eu quero servir ao Senhor. Senhor, transforma a minha mente, transforma a minha alma, me liberta dessa dor, me liberta dessa depressão, Senhor, me liberta desse medo. Senhor, me faz avançar. Quando você olhar para trás, você vai olhar para um Cristo que foi, crucificado, que foi ferido e que foi morto para que você recebesse essa vida que você deseja viver. Você já tem essa vida com você, você só precisa tomar posse. A segunda coisa que nós devemos fazer é olhar para frente com esperança e confiança de que um dia o Senhor voltará e nos buscará. Ele virá e nos resgatará, Ele virá e nos levará para Ele. Sabe por quê? Porque por mais que você tenha a melhor vida que você tiver nesse mundo, não se compara com o que Deus tem reservado para nós na eternidade. A Bíblia diz que lá onde Deus quer que nós vamos morar com Ele, lá não existe conta a pagar, ô glória! Lá não existe perseguição, lá não existe calúnia, lá não existe doença, lá não existe maldade, lá não existe morte, lá não existe dor, nem enfermidade. A Bíblia diz que essas coisas lá já passaram, e nós um dia estaremos desfrutando disso com Ele. Pare de pensar que a sua vida é só aqui. Pare de pensar que Deus vai te deixar viver muito tempo aqui. Nós não sabemos o dia de amanhã. O que Deus tem para nós é muito melhor do que o nosso coração imagina, queridos. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Talvez você fique pensando: poxa, mas é só quando eu morrer? Não, começa aqui agora. Começa aqui. Essa vida que Deus tem para nós começa aqui. Mas o que Ele tem lá é muito melhor. O que Ele tem reservado para nós é muito melhor. O que Ele tem reservado para mim, para minha família, para a sua família é muito melhor. Então não pare de olhar para frente acreditando que o Senhor virá. Nós devemos olhar para dentro de nós, examinando a nossa conduta e a nossa prática de fé. Se verdadeiramente estamos aptos a participar da ceia do Senhor, sem sofrer condenação. Nós devemos olhar ao nosso redor, pois fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo. Não devemos ter nenhuma dívida ou pendência com os nossos irmãos. Devemos receber perdão de Deus e perdoar e receber perdão dos nossos irmãos. Nós devemos dar auxílio e receber auxílios dos nossos irmãos. Nós devemos amar e ser amados. Isso nos torna dignos da ceia do Senhor. Isso nos torna dignos. Eu não sei se você tem algum tipo de problema com alguém da sua família, ou com alguém da igreja, eu não sei. Ou alguém do teu trabalho. Mas peça perdão ao Senhor, peça perdão a essa pessoa. Se essa pessoa estiver aqui, se você não se sentir constrangido, se o Espírito Santo não falar com você, você não faça isso. Mas se você talvez quiser trocar os elementos com essa pessoa, você pode ficar à vontade para fazer isso. Isso é uma demonstração de arrependimento, de amor, de perdão. Se você tiver coragem para fazer isso, se o Espírito Santo falar com você, faça, fique à vontade. Mostre para essa pessoa como você ama de verdade. Eu quero orar, queridos, nesse momento. Eu queria que você ficasse de pé, eu quero orar por algumas pessoas antes de nós ceiarmos.